Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Lá no finzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Amém? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Só esse aqui. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pronto? Vamos nos dedicar a receber do Senhor a água viva. Amém? Rejeita agora todo sono, todo cansaço, toda opressão, para que Deus possa ministrar ao seu coração. Amém? Diga assim: eu preciso da porção que o Senhor tem para a minha vida nesta noite. Amém? Nós vamos ver algumas coisas aqui a respeito desse versículo. O diabo é nosso adversário. Diga assim: o inimigo é meu adversário. Amém, irmão? Seu adversário não é o irmão que está do seu lado. Seu adversário não é o seu patrão. Seu adversário não é o seu empregado, o seu esposo, a sua esposa, o pastor, a pastora, o seu filho. Não. Seu adversário é o diabo. E ele está procurando, ele está dando uma voltinha para perceber quem ele possa devorar. E ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Amém? Glória a Deus por isso. Diga assim: o meu adversário é o diabo. Amém? E o trabalho dele é sempre tentar armar ciladas para que a gente venha cair. E nessa noite nós vamos desmascarar algumas coisas que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas. Eu não sei se é só contra a minha, só eu tenho guerra espiritual, só eu tenho luta. Tem alguém aqui que tem alguma luta? Tem? Nossa! Então eu não estou sozinha nessa. Porque o que o inimigo, qual que é o serviço dele? Tentar nos desestruturar, tentar fazer a gente perder a bênção, tentar nos tragar, preparar armadilhas para que a gente caia. Mas nessa noite nós vamos tomar posse da bênção do Senhor e vencer tudo isso em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Então tá bom, a primeira coisa que você tem que vencer é o desânimo, o sono e a preguiça. Depois o restante, Deus vai fazendo e completando. Amém? Então nós vamos entender algumas estratégias, algumas coisas que o inimigo trama contra nós, começando na nossa alma, nos nossos sentimentos, e depois partindo para coisas mais sérias, para que a gente possa vencer todo o poder do inimigo em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa, abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 8, verso 28. A primeira armadilha, estratégia de Satanás contra as nossas vidas. Nós vamos entender para que a gente possa combater com a palavra. Romanos 8, 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus, irmão? Se você ama, diga amém. Que bom, então tudo coopera para o seu bem, você crê? A primeira armadilha do inimigo que ele lança contra as nossas vidas é o desapontamento. Ai, pastor, o que quer dizer essa palavra? Não teve expectativa, aquele que está desapontado é aquele que não teve suas expectativas e vontades atendidas. Desapontamento. Às vezes nós temos tantas expectativas, nós criamos tantas expectativas com pessoas, com situações, e depois elas não são atendidas. Isso causa um desapontamento. E a primeira armadilha que o inimigo traz para que a gente caia é nos desapontar. Porque nós criamos grandes expectativas às vezes. Nós criamos expectativas grandes demais às vezes. Com as pessoas, com a igreja, com os nossos filhos, com o nosso marido. Ai, meu marido podia ser romântico. Que mulher que não tem essa expectativa? Pois é, irmã. Você casou com ele? Você sabe como que ele é? Em primeiro lugar, ele é homem. Tá? Você entendeu?
Você escolheu um homem. Então, o homem não é meloso igual você. Então, diga assim: eu não posso ficar desapontado. Amém, irmão? Porque todos nós vamos ter decepções. Nem tudo o que a gente espera vai ser alcançado. Amém? Quantas coisas você já esperou e espera que você ainda não alcançou? Só que isso não pode nos levar ao desapontamento. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E se alguma coisa ainda não aconteceu na sua vida, é porque Deus sabe o que você precisa. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo. Deuteronômio, capítulo 1, verso 21. Nós vamos ficar craque de Bíblia nessa quarta-feira, né? É ensino, é estudo. Vamos lá. Deuteronômio 1, 21. Nós vamos ler o 21 e o 28. Para a gente ser mais breve, porque tem bastante coisas aqui. Eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Agora, verso 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Diga comigo: desencorajamento. Nossa, que palavra! É perder a coragem mesmo. É perder o ânimo mesmo. Quando as situações parecem tão difíceis, que eu falo: não vou dar conta. Primeiro eu começo a ficar desapontado. Eu fico decepcionado. Depois eu penso assim: não vou dar conta. Não vou vencer. O inimigo é muito grande. O gigante ali é muito maior que eu. Não vou dar conta. Quem sou eu? E depois vem essa questão. E o inimigo usa isso muitas vezes para nos paralisar. Diga assim: o Senhor Deus defende a minha causa. Você crê, irmão? O seu inimigo é o diabo. E ele tenta muitas vezes na nossa alma. Aí você pensa assim: e a pastora está falando que tudo é diabo. Não, isso é sentimento. É sentimento que o inimigo lançou e manipulou. Não que a gente não possa sentir, mas quando esse sentimento toma conta de nós, nos faz retroceder, nos faz desanimar, nos faz perder o ânimo, aí sim é estratégia do diabo. E ele já está começando a conseguir aquilo que ele quer. Amém? Vamos para o próximo? Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Então, primeiro eu fico desapontado, porque as minhas expectativas não foram atendidas. Depois eu fico desanimado, desencorajado. Eu perco o ânimo, eu perco a coragem. Aí depois vem esse outro. 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Amém? Você crê nisso, irmão? Você pode ficar pasmo com o que está acontecendo, mas o próximo passo, se você não parar e não orar, e não submeter a tua vontade à vontade de Deus, é o desespero. Diante de certas situações. Desespero, a definição do dicionário, é desânimo excessivo, que faz a pessoa pensar que não tem capacidade de realizar algo. Já é o terceiro passo, já está ficando pior. O meu estado já está ficando pior se eu deixei que as pessoas me desapontassem e eu ficasse magoado. Se eu deixei que o desânimo tomasse conta e eu não tivesse mais coragem para lutar. E depois vem esse desânimo excessivo, que é o desespero. O desespero é a terceira etapa. E uma outra coisa muito séria, ele tem que ser barrado. Porque senão, nós vamos entender muitas coisas, umas doenças novas que está aparecendo aí. Doença nova não, nome novo para doença, né? Porque hoje eles estão inventando um monte de nome, né? Síndrome do pânico. Não sei o que lá, bipolar. Não sei o que. Pastora, mas já existia mesmo. Só que o que vai acontecendo? Vai deixando a coisa crescer. Não toma atitude, não conserta o coração diante de Deus, não conserta com as pessoas, e aí o negócio vai só crescendo. Diga assim: a minha esperança é o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Deu para entender até aqui? Então vamos lá mais uma. Gênesis, capítulo 3, verso 1.
Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O quarto passo é a dúvida. Diga comigo, dúvida. Sabe o que é dúvida no dicionário? Incerteza sobre a veracidade de um fato. Eu não tenho certeza que esse fato é verdadeiro. Falta de convicção diante de muitas opiniões. O que o diabo fez? Deu a sua opinião. E eu quero te perguntar nessa noite, como Satanás enganou Eva? Quais são as vozes que você tem ouvido? E que tem gerado dúvida no seu coração? Ai, porque eu tenho dúvida disso. Ai, porque eu tenho dúvida daquilo. Olha aqui o que é a dúvida. Falta de convicção diante de muitas opiniões, que talvez não seja a sua. Porque talvez você nem saiba qual é a sua opinião. Porque você ouve tanta coisa, você se envolve em tantas amizades, tantas conversas, tantas pesquisas, tantas opiniões, que depois você nem sabe o que você crê mais. E é um passo, é uma estratégia do diabo para nos derrubar, é a dúvida. Dúvida é o contrário de fé, amém, irmãos? O pastor está pregando sobre fé faz vários cultos. Mas o inimigo tem tentado lançar armadilhas e colocado dúvida no nosso coração. E a dúvida nada mais é do que quando eu fico procurando em tudo quanto é lugar. Quando eu fico ouvindo tudo quanto é conversa. E aí eu não sei o que acontece. Ah, então, eu não sei, sabe? Igual a ela. Ah, é assim que Deus disse? O diabo perguntou para ela. Não comereis de toda a árvore? Não, não era isso que Deus disse. E ela sabia muito bem que não era isso que Deus disse. Só que ela ficou em dúvida. Porque ela teve uma exposição que não precisava. Ela se expôs ao diabo. E quantas vezes, irmãos, nós estamos nos expondo ao diabo com conversas, com fofocas, com diz-que, com dúvidas. Talvez a minha dúvida não é essa, mas do irmãozinho que está lá, não sei onde, a dúvida dele é essa. Então eu acho que é a minha também. Tome uma posição, rejeita tudo isso e pare de conversa fiada. Ouça a palavra, porque daí a dúvida vai sair. Diga assim comigo: fé, eu preciso, em todo momento da minha vida. Amém, irmãos? Gênesis 3 mesmo, vamos no 4 e no 5 agora. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o que aconteceu? A mulher ficou em dúvida, e depois ela duvidou e desacreditou. Ela escutou a serpente perguntar: é assim que Deus disse? Ela sabia que não era. Depois o que aconteceu? Ela pensou que o diabo estava dizendo era verdade. Então, querido, nós precisamos lançar fora toda dúvida. Se há alguma dúvida no seu coração nessa noite, é tempo de jogar fora, lançar fora, rejeitar, porque senão o inimigo vai continuar brincando com você. Outra coisa, Mateus 14, vamos lá. Ai, pastor, estou cansado de abrir, não acho. Mateus é facinho. Mateus 14, 30. Outra estratégia do inimigo. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. A outra estratégia do inimigo é nos desviar a atenção. Diga assim: desviar a atenção. Amém? Tem tantas coisas hoje em dia que desviam a nossa atenção. Às vezes você pensa assim: não, mas eu não estou pecando contra Deus. A minha vida está certa diante de Deus. Amém, querido, que bom. Só que o inimigo é campeão em fazer a nossa atenção se desviar do Senhor. Quando nós começamos a nos preocupar com coisas menores que Deus, que se tornam maiores que Ele. Nós precisamos entender que o inimigo desvia a nossa atenção com coisas boas às vezes. A nossa família, o nosso trabalho, sabia? A nossa saúde. Ai, sabe o que é? Hoje eu estou com dor de cabeça. Ai, sabe o que é? Hoje eu estou com dor nas costas. Ai, sabe o que é? Hoje eu estou com, preguiça?
Ninguém fala que está com preguiça. Quando a gente liga e pergunta, irmão, por que você não foi discipulado? Ninguém tem coragem de falar para o líder. Ah, é que eu estava com preguiça. Talvez fosse melhor que falasse. Porque o inimigo quer desviar a nossa atenção. O real inimigo é o melhor e não o pior. Às vezes a gente pensa assim, não, mas a minha família. Nossa, é muito melhor eu cuidar da minha família do que eu cuidar de pessoas estranhas. E o inimigo vai jogando assim. Diga assim, eu devo tomar cuidado. Para não me desviar do alvo. Amém, irmãos? Foi isso que aconteceu aqui. Sentiu o vento forte, olhou para o lado, prestou atenção nas outras coisas, olhou para o defeito do irmão, olhou para isso, para aquilo. Pronto. Perdeu o foco. Outra coisa, Tiago, abre lá comigo. Tiago é mais difícil um pouquinho de se achar. Tiago 4:8. Uma outra coisa que acontece quando nós começamos a desviar a nossa atenção. Uma outra consequência. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sabe o que mais o inimigo tenta fazer conosco? Duplicidade de ânimo. Uma hora eu estou animado, outra hora eu estou desanimado. Uma hora eu estou feliz, outra hora eu estou triste. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Sabe, bico de serra? Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. O que a palavra fala? E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Isso nos contamina, irmãos. Nós devemos estar sempre firmes no Senhor. Ai, pastora, mas você está falando isso, a teoria é linda, mas eu quero ver na prática. Eu quero dizer uma coisa. Para a gente não desanimar, para a gente não ter o ânimo inconstante, é o nosso posicionamento. Não é com Deus essa parte. Essa parte é a nossa disciplina. Essa parte é o mortificar a minha carne. Sabia? Levantar cedo. Quem aqui gosta de levantar cedo, diga amém. Você gosta? Eu odeio levantar cedo. Eu não vou falar nem que eu não gosto, eu odeio levantar cedo. Não adianta falar. Não adianta eu chegar aqui e falar, ai, mas eu gosto quando eu chego aqui cedinho, tá aquele friozinho. Ai, que delícia. Por que eu levanto cedo, irmãos? Porque eu disciplino a minha carne. Amém, querido? Por que você levanta cedo? Você tem que trabalhar, não é? E é assim o nosso ânimo. Nós temos que colocar ele em ordem. E o inimigo tenta dessa maneira, porque aí a gente quer espiritualizar. A gente não é nada de espiritual muitas vezes, mas a gente quer espiritual. Ai, sabe o que é, pastora? Eu estou orando para Deus me libertar de um sono extremo. Só pode ser capeta. Não, filho, não é capeta, é carne. É carne. É carne. Dormir é bom mesmo, comer é bom mesmo, ficar à toa é bom mesmo. Não é ruim. Então não adianta você querer espiritualizar uma coisa que cabe a você. Amém? Diga assim, eu devo ser constante na obra do Senhor. Amém? Como você é disciplinado no seu trabalho, você tem que ser também no Senhor. Vamos para o próximo? Tudo bem aí? Tá? Dá para ir mais um pouco? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 2. Cadê? Aqui. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Uma outra estratégia do inimigo para as nossas vidas é a desonestidade. Diga comigo, desonestidade. O que é desonestidade no dicionário? Falta de sinceridade e mentira. Às vezes a gente pensa que desonesto é só o Temer, o Lula, a Dilma, o não sei quem. Tanto nome, né? Que se a gente for citar, nós vamos ficar até amanhã aqui. E a gente começa a pensar que desonestidade é só isso.
Nós podemos ser desonestos de várias maneiras, irmãos. Nós podemos ser desonestos mentindo, enganando as pessoas em todas as áreas. Nós podemos ser desonestos escondendo fatos. Escondendo. Ai, sabe o que é? Aconteceu isso, mas não foi isso que aconteceu, foi outra coisa. Você está escondendo. Você está disfarçando. Nós podemos ser desonestos também, sendo menos do que deveríamos. Desonestidade é eu ser menos cristão do que eu deveria, eu ser menos marido do que eu deveria, eu ser menos pai do que eu deveria, eu ser menos mãe do que eu deveria, e tudo isso, eu ser menos funcionário do que eu deveria. Isso é desonestidade. Às vezes nós metemos a boca. Aquele ali é desonesto porque não paga suas contas. Também. Isso também é desonestidade. Porque ele passa os outros para trás. Também é desonestidade. Agora, desonestidade é tudo isso aqui. Quando eu não educo meus filhos como eu deveria educar. Quando eu não falo a verdade para as pessoas quando me perguntam algum fato. Tudo isso é desonestidade. Falta de sinceridade. Diga comigo, falta de sinceridade. Amém, irmãos? Então, desonestidade é isso, e nós temos que vencer isso. Porque isso aqui, ele vem ou por medo, ou por ganância, ou por alguma outra falha de caráter, por conveniência. Eu sou desonesto. E a gente fica tanto dando de dedo nas pessoas corruptas, desonestas, que roubam, que falam mentira, e nós fazemos a mesma coisa. Quando a pessoa me pergunta, irmão, o que está acontecendo com você? Está tudo bem? Está tudo bem. Ela te perguntou porque ela precisa saber para orar por você, para te ajudar. Ou às vezes, nem é tudo aquilo. E eu quero fazer um drama, então eu aumento. Desonestidade. Isso é uma das armadilhas do diabo para nos derrubar. Vamos continuar? Dá para ir mais um pouco? Você aguenta, irmão? Então vamos lá. 2 João, capítulo 1, verso 7. Isso aqui é um espírito que nós temos orado e repreendido nesses dias, que o inimigo tem lançado contra a igreja do Senhor. 2 João é lá no finzinho também, não é o evangelho, é a carta. 2 João 1, 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Diga assim, engano. Sabe o que é engano na definição da palavra? Confusão e equívoco. Muitas vezes nós somos enganados pelo inimigo, mas nós somos enganados principalmente por nós mesmos. Porque eu engano a mim mesmo para eu não ter que viver uma coisa que vai me sacrificar, vai custar para mim. E o espírito de engano tem entrado no meio da igreja e as pessoas estão gostando, porque é cômodo, porque satisfaz o meu ego, satisfaz a minha carne. Ai, que gostosinho, passa a mão na minha cabeça, vai, pode ir. Só que o espírito de engano entra, e muitas vezes não é o Espírito Santo que está se manifestando. Sabe como que você vai saber se é o Espírito Santo ou o Espírito de engano? Pelo fruto. Diga, pelo fruto. Amém, irmão? Procura o fruto. Qual fruto essa pessoa tem dado? Qual fruto essa igreja tem dado? Qual fruto esse grupo tem dado? É bom o fruto? Amém. É o Espírito Santo. É mau o fruto? Espírito de engano. Não tem dúvida. E ainda mais se você for cheio do Espírito, porque eu creio que você for templo do Espírito Santo, você vai saber. Mais um. Hebreus. Nossa, tem tanta coisa, não vai dar para acabar. Nós vamos fazer uma parte, depois a gente faz o restante. Capítulo 5, verso 12. Todos acordados? Amém? Se o irmão estiver dormindo do seu lado, cutuca ele. Pode cutucar por minha conta. Se ele achar ruim, depois a gente conversa. Hebreus, capítulo 5, verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus,
E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Uma outra coisa que o inimigo lança para nos derrubar é a negligência. Diga comigo, negligência. Nossa, quanta palavra! Quer saber o significado dessa palavra? Falta de cuidado, falta de interesse, ausência de motivação, ausência de disposição. Ai, pastor, eu estou desmotivado. A gente escuta muito isso. Sabe o que é isso? Negligência. Eu começo a fazer de qualquer maneira, eu começo a ser enganado pelo inimigo, eu começo a ser desonesto comigo e com as pessoas, eu começo a desviar a minha atenção, eu começo a ficar inconstante, aí vem a negligência, falta de cuidado. Qual que é a falta de cuidado? Falta de ouvir a palavra com zelo, falta de ler a palavra, falta de orar, falta de cuidar das coisas que são do Senhor, falta de cuidar até da própria casa. Ai, não estou com vontade. Ai, hoje eu não vou nem limpar minha casa. Estou desmotivada. Desmotivada, irmã? Ah, é tua obrigação, filha. Porque às vezes nós achamos tão bonito as palavras que são ensinadas hoje em dia. Ah, estou desmotivado, preciso de motivação. Qual motivação você precisa? Hã? Eu costumo dizer para as minhas filhas que a motivação é o rei. Ah, e qual motivação você precisa? Coisa que é ruim para fazer, você não vai nunca ter motivação. Você vai ter que ir na força, depois você consegue fazer. Agora, com Deus, eu não preciso esperar estar com vontade. Quanto menos vontade eu tenho, mais é porque eu preciso. Amém? Diga assim, eu não posso ser negligente. Amém, irmãos? Porque negligência significa ficar assim, meio morno, meio leso, meio assim. Ai, sabe o que é? Estou tão cansado. Ai, sabe o que é? Minha vida está tão dura. Ai, sabe o que é? Eu durmo no culto porque eu trabalho muito. Só você trabalha. Só você tem problema. Irmãos, negligência é uma coisa muito triste. É de menino na fé. Se você for negligente no seu trabalho, o que vai acontecer? Se você for empregado, você perde o seu emprego. Se você for patrão, você vai falir a sua empresa. Só isso. Por que com Deus nós somos negligentes e fica por isso mesmo? Só mais uma? Só mais uma? Posso mais um pouquinho? Hein, pastor? Olhando em mim. Ainda bem que você está em pé. Salmo 119, 60. Isso é uma palavra que está na moda hoje em dia. Salmo 119, verso 60. Amém? Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Sabe uma estratégia do inimigo para nos derrubar? Vou falar a palavra. Procrastinação. Ai, que palavra moderna. O dia que eu descobri o significado dessa palavra, achei tão chique. Sabe o que é procrastinar, irmão? Deixar para amanhã o que você tem que fazer agora. O que você já tinha que ter feito. É relaxo. É deixar para depois. Ai, eu tenho que orar, mas eu acho que primeiro eu vou dar uma dormidinha. Ai, eu tenho que ir para a igreja, mas primeiro eu vou fazer isso, isso, aquilo. Aí você sabe que não vai dar tempo. Então a gente pergunta, irmão, por que você não veio na igreja? Ai, sabe o que é? Eu tinha tanto trabalho, aí eu comecei a fazer, não deu tempo de terminar. Prioridades. Eu vou deixando para depois, para que não dê tempo. Ou eu vou deixando para depois, que eu fiquei com preguiça de fazer na hora que eu tenho que fazer. Deixa para depois mesmo. Só que a salvação, ou a perdição, não vai ficar para depois. Tem tempo certo. Tem tempo contado. Mais um? Provérbios, capítulo 6, verso 16. Está dando para aguentar isso? Você está dando para aguentar? Diga amém. Amém. Até que você está animadinho. Então, vamos lá. Mais um. Provérbios 6, 16.
6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o último que ele abomina, o que semeia contendas entre irmãos. Sabe o próximo laço do inimigo para as nossas vidas? Discórdia. Diga comigo, discórdia. Sabe o que é discórdia? Sem acordo, falta de acordo. Sem entendimento, falta de entendimento. As igrejas têm se dividido não por causa de doutrinas teológicas, não, principalmente. As igrejas hoje em dia têm sido bombardeadas, não é? O principal não é teologia, não. Sabe o que é principal? Contenda entre os irmãos. Falatório, conversinha, posicionamento. Ah, eu sou desse, eu sou daquele, eu penso assim, eu penso assado. Às vezes começa com, é teologia, nada, nem sabe às vezes o que acredita. Olha aqui como é sério, o que semeia contenda entre os irmãos. A fofoca é mortal. É um câncer que entra na igreja e traz confusão. Desvia pessoas. Pessoas morrem espiritualmente por causa disso. Então, a discórdia é algo do diabo. Satanás usa essa ferramenta. E é doloroso, irmãos, quando uma pessoa é ferida por isso. Quando uma pessoa é atingida por isso. Porque ela perde a sua salvação. Porque ela desiste de Deus. Porque ela desiste da comunhão. Porque ela se acha melhor que os outros. Aquele que começa a julgar o outro como ruim, ele se acha melhor. E a Bíblia fala, ninguém pense a respeito de si, além do que convém. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O Senhor abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Não é no mundo. Não é nos ímpios, não é o que semeia contenda lá no seu trabalho, que nem conhece a palavra, não. É no meio dos crentes, que eu acho que falta é serviço. Quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida inteira? A Bíblia inteira. Quantas vezes? Então, em vez de você conversar fiado e ouvir porcaria, vai ler a Bíblia, porque daí não vai ter discórdia. Mais um, 1 Coríntios 3. Se a gente for rápido, dá para pegar quase tudo aqui. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Diga comigo, contaminação. Sabe o que é contaminação? Transmissão de impurezas. A contaminação com coisas do mundo, contaminação com atitudes, com conversas, com lugares que eu vou, com coisas que eu faço. A gente começa a pensar que às vezes as pessoas se contaminam sem saber que elas estão se contaminando. Outras se contaminam sabendo. Como que eu me contamino? Eu já disse aqui várias vezes, saúde não pega, doença pega. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você fala. Cuidado onde você tem andado. Cuidado como você entrega o seu corpo. Cuidado como você usa o seu corpo. Cuidado com as suas roupas. Cuidado com suas conversas. Cuidado como você expõe a sua vida. Às vezes você não sabe por que a sua casa está um inferno. Porque você colocou a sua vida para quem quiser ver. Você fez aliança com as trevas sem saber. Você tem aliança com aquele que serve o diabo? Não, pastor, tem. Se você está com ele na rede social, você tem aliança com ele. Então, muitas vezes, irmãos, nós nos contaminamos, trazemos a contaminação para o meio do corpo de Cristo e não entendemos por que a nossa vida vai de mal a pior. Não entendemos por que a nossa vida está difícil, por que as coisas não acontecem. Estratégia do diabo é a contaminação. Diga assim, eu sou o corpo de Cristo. Você crê nisso? Mais um, Hebreus 13. Verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza,
contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Sabe a outra estratégia do diabo? Descontentamento. Aquela pessoa que está sempre insatisfeita com o que ela tem. Ela está sempre insatisfeita. Eu não gosto da roupa que eu tenho, eu não gosto do carro que eu ando, eu não gosto da roupa que eu visto, sempre eu quero mais, sempre eu quero ter mais, sempre eu quero possuir mais. E o que a Bíblia fala? Olha que interessante. Sejam vossos costumes sem avareza. Sabe aquele que quer ter, pegar, pronto. Isso é avareza. Além de ser uma questão de estar descontente, de querer as coisas, de crescer o olho nas coisas, eu não posso abrir mão de nada. E aqui é muito sério, porque nós somos descontentes, às vezes, até com a nossa própria família. Eu sou descontente com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com a minha casa, com o meu carro, com o meu trabalho. Eu sou uma pessoa que vive murmurando, eu sou uma pessoa eternamente insatisfeita. É aquela pessoa que você pergunta, irmão, está tudo bem? Nunca está tudo bem. Porque ele sempre quer mais, ele sempre quer o do outro, ele sempre quer uma coisa maior. E isso é uma estratégia do diabo para nos derrubar. Diga assim, eu devo viver feliz com o que eu tenho. Amém, irmão? Não que você vai acomodar. Ai, você é sempre assim. Não, pode trabalhar, lutar, conquistar, mas tudo dentro de um equilíbrio. Para terminar, Salmo 101:5. Está dando sono nos irmãos. Esses assuntos dá sono mesmo. Dá medo, dá sono, dá raiva da pastora. Mas não interessa, irmão. A palavra é de Deus, não é minha. Salmo 101:5. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas. Ai, irmãos, essa palavra é muito boa. Vou ler de novo. Salmo 101:5. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Difamar é uma estratégia do diabo. Eu nunca falo para a pessoa na frente, olha, Luiz, eu tenho esse problema com você. Não tem nenhum, nada pessoal. Eu chego e falo, nossa, Raquel, você viu a Luísio? Menina, mas o que é aquilo? É isso aí. Os fuxiqueiros de plantão aqui, presta atenção que você vai morrer. Fazer, olha o que é difamar. Fazer com que algo deixe de possuir uma boa reputação. Atacar dizendo mal. E o que a Bíblia fala? Que Deus vai destruir. Você está entendendo por que muitas vezes você não prospera? Muitas vezes você não consegue crescer espiritualmente, irmão? Porque você sempre tem um comentário maldoso para fazer de alguém, às escondidas, contaminando outros. Quão frequente isso é no meio dos crentes? Como é triste. Diz diretamente. Chega no Aloísio, chega no Luiz, chega no Luiz Aurélio, é os três. Olha, eles têm a cara de bravo. Cria coragem. Fala, Luiz Aurélio, eu acho isso, isso e isso. Luiz, eu acho... vamos conversar, irmão. É muito mais digno, muito mais bonito do que ficar contaminando, fermentando por trás. Isso é do diabo. E o Salmo diz muito claramente, eu o destruirei. Cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua conversa fiada. Presta atenção, meu querido. E a última coisa, para a gente encerrar de verdade agora, o pessoal pode subir, Romanos 6:14, para a gente finalizar essa parte. Depois nós vamos continuar mais para frente, alguns outros detalhes, porque nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo para combatê-la, e não para ficar adorando o diabo, mas para nós adorarmos ao Senhor, combatendo toda estratégia, tudo que o inimigo tem armado contra as nossas vidas, para a gente não cair. Romanos 6:14. Amém? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Isso aí está muito na moda hoje em dia. Ai, eu não estou embaixo da lei, estou debaixo da graça. Mas olha o restante aqui. Pois, por quê?
Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Diga assim: eu devo obedecer ao meu Senhor. Eu quero fechar com chave de ouro a questão da obediência. Obediência a Deus, obediência à palavra. Irmãos, nós antes servíamos ao diabo. Você tem noção quanto Deus foi misericordioso com você? Quem aqui já nasceu crente? Levanta a mão. Então, tudo o resto servia o diabo. E vocês tomam cuidado, porque quem nasceu às vezes não dá valor. Tudo servia o diabo. Ai, pastora, mas eu era tão bonzinho. Não bebia, não fumava, não jogava, não prostituía, não falava mal dos outros. Toda a vida eu fui um santo. Só que você não servia a Deus. Você não tinha Jesus como Senhor. O Senhor era você, de si mesmo. Então a obediência é para isso. Porque se eu sirvo a um Deus, eu devo obedecê-lo. Se eu sirvo a um Deus, que a regra de fé e conduta para a minha vida é essa aqui, eu devo obedecer a palavra. Então, o que o inimigo tenta fazer? A gente quebrar princípios da palavra para que ele tenha legalidade para tocar em nós. Irmãos, quantas coisas ele tem tentado contra as nossas vidas. E eu quero te perguntar nessa noite, você sabe no que você tem caído? Você sabe quais dessas aqui, que são muitas mais, nós citamos algumas, estratégias e maquinações do inimigo você tem caído? Eu sei quais eu tenho caído. E você? Ou você é daqueles que acham, não, isso é tudo bobagem. Cuidado, porque o Senhor vai destruir. Aquele que acha que tudo é bobagem, acha que os irmãos são tudo tolo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Diga assim: eu não quero ser amaldiçoado. Amém? Às vezes você fala, não, mas eu sou abençoado. Amém, irmão. Então caminhe como tal. Então não aceite as maquinações do inimigo. Então organize a sua vida. Porque assim Deus vai ter todo o direito de tocar em você, de te abençoar, de responder às suas orações. Nós vamos depois ver mais outras coisinhas. Mas eu quero te dizer, nós precisamos vencer. Nós somos corpo de Cristo. E o corpo não pode ser contaminado. Porque senão Deus vai requerer de nós, no dia final, aquilo que nós pudemos fazer de bem, que nós pudemos fazer certo e não fizemos. Qual tem sido a sua negligência? Qual tem sido a sua atitude que o inimigo tem conseguido te enredar nessa situação? Nós vamos orar nessa noite. Eu renuncio o que eu sei que eu tenho feito de errado. Você faz a sua parte se você tiver esse desejo. Fique de pé. Senhor, nós queremos te agradecer.